foram importantes, não só por aquilo que tiveram e que fizeram, mas também porque, ao terem a judiaria como guarda, eu creio que também a moraria de Colares, não tenho a certeza que nunca está claro, creio também a moraria de Colares, e isto acontecia em quase todos os sítios onde eles estiveram. E porquê? Porque os templários foram diferentes. E por isso é que nós continuamos a falar com esta paixão e com este enlevo. Além de cavaleiros, um cavaleiro medieval tem uma regra, uma postura, tem um sentido, não é? Esse cavaleiro, por missão, ou seja, ser cavaleiro é ser um exemplo pela justiça, ou seja, num combate a todas as injustiças sociais. É uma espécie de fiel entre a sociedade temporal e o espiritual. Ainda tinham mais outra coisa, além disso. É que, para além de cavaleiros na sua verdadeira acessão, esses cavaleiros cheios com honra, com ética, eram de uma tolerância que nós hoje falamos muito dela, queremos muito fazer disso uma bandeira, mas ainda não conseguimos fazê-la na prática, não é? Ou praticá-la como devia. Imaginemos que há mais de 700 anos, há 1000 anos atrás, quase, não é? 800 mil anos, há 900 anos atrás, homens destes a pensarem e a executarem aquilo que nós não conseguimos executar hoje. Os templários, a ordem do templo era constituída por gente diversa, não é? Havia os serviços, havia os cavaleiros militares, ou seja, os cavaleiros de exército, que não eram muitos. Eram de elite, e eram temidos, combatiam com grande valentia e com grande saber. Mas na ordem, ou seja, na ordem, existiam três coisas que eu, para mim, acho que são fundamentais. Eles buscavam três coisas que me parecem extremamente interessantes. Primeiro, uma enorme busca do saber. E essa busca do saber fez-nos juntar aos sufis árabes, olhando-os não como um infiel, que é curioso, isso vem referido em alguns documentos templários, não como um infiel, como naquela altura era comum dizer vamos combater o infiel, eram fiéis de outro modo, ou seja, os fiéis de outro modo, eram fiéis à sua religião. E isto era nessa busca do saber. Na busca do saber. Depois, um sentido universalista muito grande, de fraternidade, um sentido universalista. Ou seja, achando que o homem tinha que encontrar em si a sua essência, a sua unidade, não é? Para depois criarmos uma unidade de toda a humanidade. Ou seja, buscar em si, primeiro, fazer esse trabalho espiritual em si, para que depois toda a humanidade pudesse fazer esse trabalho em conjunto. E um grande amor, um amor fraterno entre os homens. Em 14 de setembro de 1307, realmente o rei de França, Filipe IV, o Belo, que devia este mundo e o outro à ordem do tempo, porque a ordem do tempo, ou seja, não tendo reino, eles não estavam num reino, não estavam sujeitos, eles estavam em muitos reinos, não é? Estavam pela Europa fora, pelo Médio Oriente, pelo Norte de África, mas não estavam sujeitos a nenhum destes soberanos. Não estando sujeitos a nenhum destes soberanos, o que é que eles criaram? Criaram o seu próprio reino. É claro que criou invejas dentro e fora da Igreja, quer pelos soberanos, porque viam, quer na própria Igreja, que via com alguma inveja. E o Filipe o Belo atacou-os da maneira mais ignóbil, portanto, acusando-os de heresia, de homossexualidade, porque no ritual templário existe um último passo, que é um beijo nos lábios que sela esse compromisso. Heresia porque
tinham aqueles rituais malucos e tal, que adoravam não sei o quê, mostravam no Bafomé, por exemplo, né? E então aquilo para eles era satânico, ou para o Filipe Belo, que achava que aquilo era satânico. O que é facto é que ele manda a 13 de outubro desse mesmo ano, portanto, um mês depois, manda prender todos os templários, eles são torturados para obter confissões sobre tortura da sua heresia. Em Portugal, felizmente, nós tínhamos um rei extremamente inteligente. Para mim, talvez o rei mais inteligente da nossa história. Ele era inteligente, era artista. O rei Dom Dinis e a rainha Santa Isabel. Ou seja, um par de luxo que não tivemos muitos ao longo da história. Tivemos alguns, mas que ele era realmente, foi um momento de ouro. E acontecem algumas coisas interessantes em Portugal nessa altura. Pela primeira vez na história de Portugal, o rei Dom Dinis nomeia um almirante da Armada Real. E nós não tínhamos armada. O mais curioso é que o Dom Dinis, ao perceber, enfim, há uma carta, por exemplo, do Jean de Navarra, que escreve ao nosso rei, pergunta, mas o que é isto? Então agora estão a perseguir a Ordem do Tempo. Nós que até gostávamos deles, não é? Nos ajudaram tanto, que estiveram aqui na Reconquista. Quer dizer, agora persegue o rei Dom Dinis, ao perceber que, primeiro, os templários estavam a ser perseguidos, realmente, presos e mortos, que os bens dos templários estavam a passar para outras ordens, ou para o clero secular, quer dizer, então, e agora em Portugal, o que é que vão fazer? E ele tratou disso de uma maneira extraordinária. Primeiro, mandando uma carta ao Papa a solicitar que se podia criar em Portugal uma nova ordem militar e religiosa chamada Ordem de Cristo. E uma nova carta e disse assim, bom, já que foi extinta a Ordem do Tempo, será que eu posso passar os bens dos templários para esta nova ordem? Claro, então bom, tem que se dar algum caminho à coisa, então dá-se. Bom, o rei Dom Dinis não passou só os bens dos templários para a Ordem de Cristo, passou também todos os cavaleiros templários para a Ordem de Cristo. Recebeu muitos vindos de outros lados, não é? Nós e a Escócia talvez tenhamos sido dos países que mais tiveram templários fugidos. E nós sabemos da importância da Ordem do Tempo para a constituição do país, para a fundação de Portugal, e sabemos da importância máxima da Ordem de Cristo para a grande festa dos descobrimentos. E de onde vem então esse conhecimento? É que esse conhecimento geográfico, astronómico, marítimo, náutico, vem daí. De algum modo, eu já ouvi isto de algumas pessoas, e se calhar essas pessoas têm razão. Nós somos herdeiros desta tradição templária. Somos. Não é? Pelo caminho, pelo percurso histórico de Portugal, nós somos herdeiros dessa tradição templária. E sobretudo, continuar pelo mundo e pela Europa, que esse parece-me o nosso problema, é que nós ainda não nos conseguimos situar. Os nossos políticos acham que sabem tudo. Existem pessoas que pensaram Portugal e que passaram a vida inteira a pensar Portugal. Os templários tinham como símbolo um cavalo montado por dois cavaleiros. Símbolo de pobreza, mas também símbolo de dualidade e de unidade. É aquela que nos está a faltar neste momento. É preciso que cavalguemos juntos, porque se não cavalgarmos juntos, então estamos a desperdiçar. Estamos a desperdiçar recursos, estamos a desperdiçar energia. Precisamos seguir juntos.